boa noite, sejam muito bem-vindos no nosso Evangelho de hoje. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos do nosso dia para cuidar da gente, das pessoas que nós amamos, do planeta que nos acolhe. Então vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, ele está no capítulo 21, Não acrediteis em todos os espíritos. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Está em João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de se confirmarem os falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química e a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, esses fenômenos provam por si mesmos Esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Essa parte do Evangelho, ela vem nos mostrar a importância da gente sempre questionar, né? Kardec sempre falava, que a gente consegue ver até na literatura dele, que a ciência, ela explica tudo, né? Então, se tiver que questionar, sempre a gente buscar a ciência, a prova, porque não pode existir uma fé cega. O Espiritismo vem falar sobre a não existência da fé cega, a gente questionar o que acontece, a gente não ser levado por mistérios, por coisas que a gente não tem conhecimento, porque assim como fala aqui no Evangelho, que a geologia vai estudar a ciência da natureza, a química, a física, o Espiritismo vem tirar um véu que por muito tempo ficou escondido certos mistérios. Os mistérios da comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Muitas vezes, comunicações de pessoas que já partiram para cá. Veio nos mostrar que essa previsão de futuro, tudo isso não é uma coisa obscura, não é uma coisa que tem que ser guardada a 7 chaves. Ele vem nos provar que existe o mundo dos espíritos. Ele vem nos mostrar que existe a comunicação entre o mundo dos espíritos com o mundo atual. Mas principalmente vem nos esclarecer que não temos como ficar acreditando em previsões de futuro,
em coisas que podem acontecer, em algumas mensagens que podem trazer informações inadequadas. Então ele vem sempre nos fazer questionar, né? Então a gente tem que pensar qual o papel de um espírito que vem aqui prever o futuro de coisas que vão acontecer, sendo que a gente vive com livre-arbítrio, a gente tem a possibilidade de fazer as escolhas da nossa vida. Então a gente, descobrindo o futuro, a gente vai perder a nossa possibilidade de fazer as melhores escolhas. Acreditar em tudo que os espíritos nos dizem, nesse caso, é meio conflitante, né? A gente tem os livros que são sérios, que estão nos mostrando o caminho a seguir. Mas em nenhum dos livros, em nenhuma das mensagens, está falando siga por esse ou por aquele caminho. Os livros do Espiritismo, ele vai sempre nos dizer, siga o seu coração, melhore os seus sentimentos, faça a reforma íntima, sempre vai estar falando para todos em geral e não específico, né? Então, vem tirar aquela máscara que existia no passado, muito existia, né? De que, é um mistério essa comunicação dos espíritos, a pessoa que tem a mediunidade é uma pessoa santa, pura. Não, são pessoas normais que vêm com essa facilidade com a comunicação do mundo dos espíritos. Mas a gente não pode endeusar. O problema é o endeusamento das pessoas que fazem essa comunicação. Porque quando existe o endeusamento, a vaidade nossa, como seres humanos ainda imperfeitos que estamos na Terra, ela começa a crescer. E nenhum médium é diferente do outro. Somos todos, nós que estamos aqui na Terra, pessoas iguais. Pessoas que estão em momentos de aprendizado. Uns estão um pouquinho lá na frente, outros estão um pouquinho lá atrás, mas todos estamos em aprendizado. Então aqui vem nos mostrar que essa comunicação de que previsão do futuro, coisas que podem acontecer, não é uma comunicação séria. Pode ser que traga algumas verdades? Pode, mas 100%? Não. Porque a gente tem que trilhar o nosso futuro, né? Cada um faz o seu futuro. E o meu futuro é diferente da outra pessoa, diferente do meu filho, do meu marido, das pessoas que estão ao meu redor e de vocês aí. Porque cada um faz uma escolha e cada um traz uma bagagem de vida. Então, sempre a gente tem que se pautar nos ensinamentos do Cristo para a gente seguir o nosso caminho. Sempre. Se a gente seguir os ensinamentos do Cristo, não tem como a gente se perder. Não tem como a gente se perder. E aqui tá falando, né, que a verdade, ela vai chegar à tona assim como o sol, ele espalha quando aparece o nevoeiro. É impossível você esconder os raios do sol. É assim a verdade. A verdade daqueles mistérios que escondiam, falando que são pessoas específicas que vão ter a comunicação com o mundo dos espíritos. O Espiritismo veio aqui falar que a mediunidade, ela é para todos, cada um num nível diferente. Por isso que a gente precisa estudar. O Espiritismo não é uma doutrina que vai te dar tudo mastigado. Não. É estudo e aprendizado, aplicação do aprendizado. Sempre vai ser assim. A gente, quando começa a estudar o Espiritismo, a gente não para no primeiro curso. E quando a gente faz todos os cursos que estão disponíveis, a gente vai procurando mais cursos, mais livros. Por quê? Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem vontade de aprender e conhecer mais essa doutrina tão bonita que vem nos esclarecer sobre a continuidade da vida, sobre a possibilidade da gente conseguir saber que existe um mundo espiritual, que os espíritos sim conversam com o mundo encarnado, mas que tudo acontece conforme Deus permite, né? E não como a gente quer. Então, eu acho que isso vem nos
nos mostrar, que é a gente ter essa consciência de não endeusar as pessoas por causa dessa comunicação dos espíritos, que todos somos iguais, todos estamos em aprendizado aqui e que a gente tem que seguir primeiro aquilo que toca o nosso coração, né? E na dúvida, pega o evangelho, como eu falo toda vez, abre ele ao acaso, escolhe um pedaço e lê. Com certeza, Jesus vai conversar com você pelo evangelho. Você vai receber aquelas palavras que você tanto precisa aqui, através dos ensinamentos de Cristo. Quem não tem evangelho, porque muitas pessoas que estão aqui assistindo não têm o evangelho segundo o Espiritismo, pode pegar a Bíblia, abre, faz uma leitura. O que tem aqui no evangelho também tem lá na Bíblia. A diferença é que aqui no evangelho ele está um pouquinho mais explicado, então fica mais fácil de entender. É pegar a palavra do Cristo e colocar assim nos dias mais atuais, que são os dias de hoje. Então, na hora da dúvida, é a gente com Deus. E nada como a palavra do Evangelho, a palavra do Cristo, para esclarecer as nossas dúvidas e confortar os nossos corações. Eu acho que é isso que está querendo nos dizer, né? Esse capítulo que é tão esclarecedor. Então, como diz aqui, não acrediteis em todos os espíritos. Acrediteis naquilo que toca o seu coração e que a gente pode questionar. Será que é verdade mesmo? Né? Então, na dúvida, o Evangelho nos esclarece. Então, eu acho que é isso que esse capítulo quer nos dizer. Vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia. Que possamos utilizar esses aprendizados que nós temos no dia a dia sempre para o bem. Utilizar o Evangelho de Cristo como guia para a nossa vida. Que esse amor que nós carregamos no nosso coração, nós possamos levar a todas as pessoas que nós conhecemos, nossos familiares, nossos amigos. Também aquelas pessoas que nós temos um pouco de dificuldade. Pedimos, Pai, que esse amor possa ir até aquelas pessoas que nós conhecemos que já partiram para o mundo espiritual. E assim, esse amor vai se multiplicando e envolvendo todo o nosso planeta, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que o amor, a paz, a esperança se faça presente em todos os corações. Que todos aqueles que sofrem com dores físicas, espirituais, emocionais, possam sentir o amor do Cristo tocando seus corações, aumentando a sua fé e a sua esperança em Deus. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que estão doentes, nos hospitais, nos prontos-socorros, até mesmo nos seus lares. Que eles possam ser envolvidos numa luz de amor e de paz, e que seus familiares tenham fé e esperança. Pedimos por todos os profissionais que cuidam desses doentes, direto ou indiretamente, que eles possam ter fé e esperança para continuar a sua missão, e que seus familiares também possam receber essas palavras de carinho, esse amor e essa paz nos seus lares. Pedimos, Pai, que envolva também todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que eles possam ter fé, esperança e possam ser recebidos pela equipe de Maria, encaminhados para locais de refazimento. E que seus familiares possam ser consolados e possam sentir o amor de Deus nos seus corações. Nós, Pai, agradecemos a oportunidade do aprendizado, agradecemos a oportunidade da nossa vida, pois temos a certeza que mesmo nos momentos de dificuldade, nós nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve no nosso Evangelho de hoje. Pedimos a Deus que abençoe vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã, no mesmo horário, estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.